Olá, eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga e estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast Ainda Temos Tempo. Para falar comigo sobre o tema de hoje é nada mais, nada menos que Camille Vanderlei, psicóloga infanto-juvenil, mais conhecida como minha ex-professora. E hoje nós vamos falar juntas sobre o tema paciência, consciência e coerência nos ciclos da vida. Essas habilidades e virtudes que a gente considera essencial para que a gente consiga trilhar um caminho harmônico, saudável, mas claro, buscando os resultados que a gente almeja na vida, mas obviamente respeitando as nossas limitações, buscando esse autoconhecimento que é tão libertador. Camille, fale um pouco sobre você, se apresente. Primeiro que é uma honra estar aqui, né, Mari? Não posso deixar de fazer essa menção nesse momento. Como você bem falou, né, eu transito na área infanto-juvenil, né, e acredito que essa temática que você traz é uma temática que ela é transversal, né? Ela perpassa toda a fase de desenvolvimento do mundo atual que a gente está vivendo, né? Com tanta ansiedade, com tantas questões de ordem da saúde mental. Sim. Mais do que nunca a gente tem que estar pautando, a gente tem que estar conversando nesse bate-papo para poder esclarecer as pessoas e contribuir para a saúde mental de quem está escutando. Exato. O podcast da Mariana. Exatamente. É muito interessante porque nós somos ativas nas redes sociais e eu acho que, às vezes, as pessoas que não têm acesso à terapia, elas de fato buscam meios alternativos de informação, elas de fato buscam realmente meios que provoquem reflexão. E acho que aquilo que a gente considera hoje avanço trouxe alguns problemas, né? A sociedade moderna passa, sim, por grandes problemas e por grandes dilemas, eu diria, justamente vindos desses avanços que a gente tem. Hoje em dia, nós temos os meios de comunicação exatamente que nos trazem a possibilidade de ter acesso a tudo e qualquer coisa a todo momento. Nós temos uma velocidade da informação, nós temos um excesso de muita coisa, nós temos desenvolvido consumismo, ansiedade, depressão, angústia, o sentimento de estarmos perdidos, confusos, né? E por isso que eu acho que quando a gente fala sobre consciência, é tão importante a gente reforçar essa necessidade de autoconhecimento. Você como psicóloga infanto-juvenil, mas também como transitou em outras áreas super importantes da psicologia, como a própria psicologia organizacional, e que nesse sentido eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a preservação no eu dessas organizações, porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade que tenta de fato nos condensar a qualquer modo enquanto coletividade, e aí a avaliação e a análise individual fica uma coisa cada vez mais escassa, né? Então é muito importante a gente preservar esse indivíduo independente dos meios que ele esteja inserido e também começar essa psicoeducação desde muito novos, né? Tendo em vista que a infância é uma fase do desenvolvimento importantíssima e que dita o modo como nós iremos nos desenvolver ao longo da vida. Como é que você percebe a importância desse acompanhamento infantil? Bom, Mário, eu acho que você foi muito cirúrgica, digamos assim, nessa sua colocação, né? A tecnologia, de fato, ela trouxe N melhorias para a humanidade, mas, em contrapartida, ela também está trazendo um adoecimento. E logo após um período tão complicado, né, que a sociedade passou, que foi essa pandemia. Então, assim, infelizmente, foi necessário acontecer o que aconteceu com a pandemia para que a saúde mental ela começasse a ser vista e ela começasse a ser entendida sem tanto preconceito. Sim. Não é? Então, assim, a gente precisa entender que saúde não é só o físico. A saúde é um complexo, né? Para eu estar bem, eu preciso estar bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu preciso estar bem dentro do meio onde eu estou inserida. Eu tenho que entender como eu, né, me posiciono diante desse meio, porque Sim. Esse meio ele demanda, né? Esse meio ele tende a fazer, ele tende a criar padrões, que é o que a gente vê muito hoje com as redes sociais. Então, assim, e faz com que a geração, não só a geração dos pequenos, né, que é o público que eu me tenho mais, Sim. mas, assim, todas as gerações, elas estão buscando essa perfeição que não existe. Não é? Então, assim, é a produtividade, não, eu tenho que pautar, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar formatando conteúdo, eu tenho, Sim. calma. A gente precisa entender que antes da gente dar conta desse número de demandas, a gente precisa fazer uma pausa para entender como é que eu estou diante desse cenário. Não é? Sim. Costumo muito dizer, às vezes as mães chegam para mim e vejo crianças de 4, 5 anos, as mães levam, Camille, como é que uma criança de 5 anos está com ansiedade?
E aí, assim, a gente tem que ter muito, né, muita habilidade, Sim. porque uma criança, ela não nasce ansiosa. Ela se constrói ansiosa. E onde é que essa criança, ela transita? No meio familiar. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes a criança, ela é o reflexo do adoecimento mental da família. E quando a gente fala em adoecimento mental, muita gente fica muito estarrecido ainda, existe muito Sim. preconceito, né? Não, mas minha família não está adoecida. Gente, nós estamos hoje com a sociedade adoecida. Exatamente. Né? A pandemia, ela trouxe um efeito rebote muito sério em relação à saúde mental. E a gente não pode negligenciar isso. A gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso, né? E entender, ok, esse mundo está aí, eu não posso retroagir, né? A informática está aí, né? O mundo sem fronteira está aí, mas como é que eu posso transitar nele de forma saudável, né? E quando a gente tem espaços como esse que você coloca, eu acho que é uma estratégia da gente poder alcançar um maior número de pessoas, Sim. né? A gente precisa entender que a saúde mental, ela ainda é um produto muito raro. Quando eu digo a saúde mental, eu estou falando do cuidado com a saúde mental. Ainda é algo ainda muito elitizado, Exatamente. de pouco acesso para a população e de pouco conhecimento. Então, canais como esse seu, eu acho que são importantíssimos para a gente poder deixar a contribuição nossa, enquanto profissionais da psicologia e do comportamento, para que a gente possa ter um mundo melhor. Sim. Porque ou a gente faz isso agora, Mari, eu não sei que sociedade, né, que indivíduos nós vamos deixar nessa sociedade, nesse planeta, daqui a 5, 10 anos. Eu não estou falando a longo prazo. Sim. Eu estou falando a curtíssimo prazo. Exato. Porque a gente que atende, você sabe disso, a gente já vê o reflexo disso tudo no cotidiano dos nossos atendimentos. Sim, Né? E é muito interessante, Camille, nesse sentido do que você falou, que eu vejo as famílias tentando se desresponsabilizar mesmo, né? Justamente porque se sentem muitas vezes culpadas, ou seja, lidar com o sentimento da frustração de entender que essa família, né, através de um sintoma, percebeu que a dinâmica talvez estivesse desajustada e que eles vão precisar olhar para isso. Eu costumo dizer que a criança, ela denuncia, né? A gente não atende só a criança, a gente atende a família. Exato. A criança denuncia essa família, né? Sem querer, sem perceber. Ela faz com que essa família enxergue, porque se torna o espelho dessa família. Ela reflete, de fato, aquilo e onde ela vive, esse ambiente, não é? Que influencia tanto. E a criança, ela responde muito rápido. Tem muitos colegas que dizem, eu não consigo atender criança, eu não gosto de atender criança. Justamente porque o manejo e a habilidade necessária, de fato, é algo realmente muito... que demanda muita dedicação. Mas eu costumo dizer que não tem ninguém mais sincero, ninguém mais transparente do que uma criança, mesmo quando ela tem dificuldade de comunicação. Então, é muito interessante trabalhar com a realidade vista e percebida através dessa criança, porque a gente sabe que a gente está recebendo a informação crua. E a partir dessa informação e dessa percepção, a gente vai tentar auxiliar essa família a orientar essa existência. Mas é muito importante que a gente fale aqui também sobre a participação dessa família toda nesse processo. E eu observo ainda essa tentativa de culpabilização. Não foi a mãe, não foi o pai que age assim. Não, mas então eu sinto que as pessoas, elas ainda estão também um tanto egoístas, mesmo quando se veem dentro de um consultório. Elas ainda estão tentando realmente se desresponsabilizar. E eu acho que é muito importante a gente perceber que todos nós vamos passar em algum momento por essa fase da responsabilização, por essa fase de entender, putz, aqui eu acho que eu fui além do que podia, aqui eu acho que eu falhei, que eu fui ausente, aqui... Gente, isso é restaurador, Sim. Isso é construtivo, e isso impede, inclusive, que a gente se torne uma sociedade, eu diria que pior do que o que a gente já está, porque realmente nós estamos vivendo um processo muito delicado, e nesse sentido eu queria que você narrasse um pouco pra gente, de acordo com a sua opinião, quais são as principais armadilhas desse comportamento moderno. Bom, primeiro que a gente precisa entender que, diante do cenário, né, da saúde mental, a gente não tem culpados. Tá? A gente tem uma negligência
que a própria sociedade ela veio fazendo ao longo dos anos em relação ao cuidado com a saúde mental. Sim. Não é? É a primeira coisa. E também a gente tem uma estrutura social que está muito ligada ao que está sendo produzido de adoecimento mental. Né? E quando eu digo adoecimento mental, as pessoas às vezes acham forte, eu tenho um transtorno. Não, você não precisa ter um transtorno para você estar adoecido, Sim. não é? Você pode estar com uma crise de ansiedade pontual, você pode estar com um nível de estresse muito alto, não é? Mas isso não significa, então eu tenho um transtorno? Não, não tem. Mas você precisa entender que a tua saúde mental está dando sinal, né? Então, primeira coisa, nós não temos culpados. Nós temos um processo social que foi construído negligenciando a saúde mental. Sim. E também, né, criando alguns valores da família que hoje a gente paga um preço alto. Sim. Né? Primeiro que mãe tem que ser perfeita. Não existe mãe nem pai perfeito, gente. Né? Outra coisa, Mari, também é que todo mundo nasce pronto para ser pai e mãe. Não, gente. Eu acho que esse é um dos mitos do folclore brasileiro. Exatamente. Ninguém nasce pronto para ser pai e mãe. A experiência, eu costumo muito falar de uma mochilinha invisível que a gente tem nas costas, nessa mochilinha está repleto de crenças, valores, experiências, tudo que a gente viveu e que trouxe a gente até hoje aqui, tá? E que, na verdade, quando eu me vejo no papel de mãe pela primeira vez, eu vou buscar na minha mochila invisível todas as experiências que eu tive no meu papel de filho, mas que não dá mais conta dos problemas da sociedade atual. Porque a forma como a minha mãe me educou não repercute mais, né, de forma assertiva para a sociedade que nós temos hoje. Então, a gente precisa entender isso. Entender que não existe culpados, entender que precisamos, sim, né, tomar consciência de que a gente não precisa adoecer, a família não precisa adoecer. A família ela precisa também trabalhar de forma protetiva. Sim. Né? Então, assim, eu não preciso procurar um profissional da saúde mental a partir do momento que eu vejo algum sintoma, né, no meu filho, eu posso trabalhar de forma preventiva, justamente para evitar isso. Não é? Porque a gente sabe que o uso excessivo de telas hoje está causando um impacto terrível nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Né? Uma outra questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar é a questão do papel da escola também como co-facilitador. Tá? E também não coloco responsabilidade só para a escola. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente está precisando fazer um resgate, Mari. Tá? Um resgate de valores, um resgate de papéis, né? Ter a consciência de que a gente não pode terceirizar a educação. Exato. Eu não posso Não. Dá trabalho, dá. Gente, criar filho é logística pura, é operacional. Hora para levar na escola, hora para levar no inglês, hora do banho, não sei o quê. Vai levar na festinha do amigo. Festa de 15, meu Deus do céu. Todo final de semana é uma festa de 15. Né? Então, assim, é operacional. Sim. A parentalidade ela é operacional. E isso a gente não pode estar terceirizando o tempo todo. Né? E aí vem uma outra questão social. Né? Por isso que eu digo, não dá para fazer psicologia sem entender o contexto social onde a gente está inserido. Né? A mulher ela faz uma inserção no mercado de trabalho e ainda vem essa cobrança. Você tem que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma esposa que treina, malha, performance. Tem um Instagram top, não é? Uma imagem muito bem preservada. E libada. Exatamente, né? Não existe, gente, isso. Não existe. Né? Nós somos seres sociais, seres das relações e seres dos erros. Sim. Né? O erro, ele faz parte do processo de construção. Então, a gente precisa começar a entender e a se culpar menos. E eu digo muito às mães, às famílias que vão no meu consultório, né? Às vezes olham como se o profissional também da psicologia fosse alguém intocável, perfeito. Salvador, eu diria, não é? Sim, Mari.
Né? E eu costumo muito dizer, gente, eu sou gente como vocês. Não é porque eu tenho uma formação em psicologia que no meu papel de mãe eu não cometo equívocos. Sim. Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha uma expertise, uma bagagem, mas isso não vai anular o que está na minha mochilinha invisível, que muitas vezes vem à tona com muita força. Sim. Né? Então, para que a gente possa passar por esse momento, eu acho que a gente tem que silenciar um pouco os pensamentos, conectar com o coração. Né? As famílias precisam entender, né, o sentido da convivência. Sim. A escolha que fizeram a partir do momento que decidiram construir uma família. Eu acho que as pessoas, elas, quando se dispõem a construir uma família, nem sempre elas entendem a complexidade, a dinâmica e a disponibilidade, não só psíquica, emocional, mas de tempo, de técnica, não é? É o que a gente falou no episódio anterior com o Dr. Antônio Carlos. A gente precisa se preparar para isso. Isso precisa ser, de fato, um projeto de vida. A gente não pode encarar a criação de um filho como sendo algo... Eu até tive insight agora de uma sessão que eu tive com uma cliente anos atrás, que quando ela engravidou, uma das primeiras coisas que a gente conversou é: essa criança não é um projeto do seu trabalho. Porque a maneira como ela estava conduzindo o trabalho dela naquele momento a levou num burnout. E a principal coisa que me veio na minha cabeça é como essa mulher vai maternar e como ela pode se violentar nesse processo. Sim. Exatamente por essa cobrança social, por essa perfeição, mas sobretudo pela cobrança que ela própria já sofria por ela mesma, por conta própria, nesse ambiente de trabalho. Então, é muito importante a gente fazer esse recorte, que essas mulheres, elas estão sendo colocadas em diversos papéis, mas sendo colocadas muitas vezes de qualquer jeito. Então, essa inserção e essa equidade que a gente... não, mas agora as coisas já estão melhores, mas agora já está assim. Será, gente? Será que a gente já pode falar numa questão mesmo de igualdade? Será que a gente já pode falar realmente numa divisão de tarefas, numa divisão de papéis? Muito recentemente o Enem falou sobre a tarefa do cuidado, né? O cuidado invisível, a invisibilidade disso. E é das coisas que a gente mais recebe em clínica, né, Camille? Quando a gente atende mulheres. Isso está sempre intrínseco à história dessa mulher. Essa tarefa do cuidado está sempre muito relacionada à sua história. Isso. E quando a gente vai avaliar as diferentes fases da vida desse sujeito, quando a gente vai estudar, por exemplo, envelhecimento feminino, e a gente analisa, a minha pesquisa do mestrado fala sobre isso, mas quando a gente vai analisar a história dessas mulheres, é uma história completamente marcada e definida pelos papéis de cuidado que ela exercia. Perfeito. E, gente, isso compromete a existência de uma pessoa de uma tal forma que pode fazer com que essa mulher não tenha liberdade de ser e de funcionar da maneira como ela deseja, exatamente por uma imposição social que se tornou um critério moral para que ela fosse validada e reconhecida. A gente precisa falar sobre isso, né? Essas mães, muitas vezes, estão exaustas, tentando fazer o mínimo, o básico, mas completamente exaustas dessa cobrança. Onde é que estão esses homens? Onde é que estão esses pais? Onde é que está essa rede de apoio que, de fato, é eficaz, né? Não só intrometida, mas interventiva. Acho que isso é muito importante dizer. E, nesse sentido, eu queria perguntar a você qual é a sua opinião sobre como essa mãe, né, como ela está chegando no consultório, como é que você percebe essa mulher chegando? Porque, e claro, na sua observação, quem chega primeiro, né? Quem procura? Quem liga para marcar, quem decide, quem é desses pais aí, quem é que chega no consultório? Pois é, Mari. Ao longo da minha caminhada, eu conto em uma mão quantos pais entraram em contato para poder levar o filho para uma avaliação, um acompanhamento psicológico, né? Esse papel ele é muito dado à mãe. Quando não é a mãe, é a avó, né? Então, é sempre a figura feminina. Então, assim, essa mãe, ela está chegando precisando de um abraço. Né? Essa mãe, ela chega precisando de colo, precisando ser acolhida, precisando ser validada. Sim. Ser dito para essa mãe, você está dando o melhor que você pode. E tá ok. E tá ok. Possível. É o que foi possível. Porque a gente não consegue orquestrar tudo isso que a demanda social manda para a gente. Né? E aí a coisa termina tomando um peso muito grande. E aí adoece todo mundo. Não é? Não tem como não adoecer. Sim. E aí eu também falo, além dessa rede de apoio, da parentalidade positiva, sabe, Mari? Eu acho que a própria sociedade ela precisa repensar
o papel que ela tem. Né? E eu me recordo em uma das aulas que eu estava dando de psicologia de desenvolvimento, e aí eu disse, ó, você estiver lá, caminhando no corredor Vera Arruda, aí você vê um cuidador, né, gritando com a criança de 3 anos de idade, porque a criança cometeu uma bobeira que é normal de criança. O que é que você faz? E eu escutei muito, né, dos meus alunos, ô, prof, me meto não. Não, eu passo. Eu vou falar, depois eu vou levar uma rebordosa, né? Então, assim, veja, a sociedade, ela se omite da formação da infância. Sim. Então, a gente precisa entender que é papel não só do Estado, da família, da escola, mas de toda a sociedade colaborar com a educação e a formação das nossas crianças. Sim. Porque se a gente pretende ter, né, uma sociedade daqui a alguns anos, numa condição melhor, a gente precisa fazer isso agora. Né? E aí vai. É o suporte que eu, enquanto tia, também posso dar. Sim. É eu ligar para uma amiga que está gestante. Amiga, estou morrendo de saudade. Queria dar. Aquela mulher ali, você não sabe o que ela está passando naquele momento. Não é? Porque muitas vezes se vê da maternidade como uma coisa maravilhosa. Sim. E isso é um mito. Esse romantismo, ele não é a realidade, não é. E a gente precisa entender e apoiar isso. Então, assim, para a gente cuidar, a gente precisa cuidar da família como um todo. Né? Precisa cuidar desses pais. Né? Eu costumo muito dizer, eu vejo muitas falas, inclusive, de culpabilização dos pais, né? Quando chegam, e eu digo, gente, vocês estarem aqui comigo, aqui e agora, já mostra o quanto vocês amam o filho de vocês. Sim. Porque se vocês não amassem o filho de vocês, vocês não teriam mobilizado energia, investimento, luta contra seus próprios valores para chegar até aqui. Então, não vamos invalidar a caminhada. Vamos pensar daqui para frente o que é que nós podemos fazer para que o seu filho cresça e se torne um adulto saudável. Sim. É isso que a gente tem que pensar. Sim. E eu não vou conseguir, enquanto profissional da psicologia, sem a ajuda de vocês. Claro, porque são condutores, né, Emília? Exatamente. Nós não temos fórmula de bolo, a gente não tem vara de condão. Isso é processual. A gente está falando de algo que é maravilhoso, que é o desenvolvimento de uma das fases da vida com maior possibilidade de aprendizagem. Né, de potenciais. E de maior influência na vida adulta. Exatamente. Então, ou a gente cuida, e a gente cuida querendo cuidar, abrindo mão, às vezes, de ir no barzinho porque eu quero ficar com meu filho. Abrindo mão de não pegar, tenho que dar não também, tenho que aprender a dar limite. Sim. Não é? Então, assim, o trabalho, ele é importante, o trabalho, ele que vai prover, né, as questões financeiras, sim, mas a gente também, enquanto indivíduo, e a família também precisa entender qual é o papel que o trabalho está ocupando dentro dessa família. Sim. Porque isso reverbera diretamente na forma como essa família está educando essa criança. Exato. E você falou numa coisa interessante, essa questão do trabalho e da valorização social financeira, e é muito interessante porque, de fato, nessa sociedade moderna, as nossas prioridades se tornaram materiais. E o essencial, ele foi ficando na periferia da existência, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa observar o que foi que a gente foi jogando para a periferia e que hoje a gente sente falta e não se lembra nem do quê. É porque está tão afastado de nós como se fosse possível negligenciar ou se afastar da nossa alma, do nosso potencial humano, das dores, das angústias, dos sentimentos e das emoções. As nossas prioridades materiais, elas não suprem aquilo que é humano, aquilo que é algo inerente à nossa existência. Então, é muito importante a gente observar como é que nós estamos educando essas crianças para serem adultos que sabem lidar e conviver com as suas emoções, com seus fracassos, com as suas frustrações. Hoje eu percebo e recebo muitos pais, assim, muito preocupados em frustrarem, evitando a frustração nas suas crianças.
quem de nós não nos frustramos na vida? Quem de nós não já fracassamos? Eu acho que a gente não precisa criar um modelo ideal, né, de ser humano. Eu não estou criando um protótipo ideal de pessoa. Sim. Eu estou criando um indivíduo que desde muito cedo tem suas próprias características, terá suas próprias habilidades, e se a gente for muito sábio, nós iremos evoluir aquela criança exatamente naquilo que ela me apresenta. Deixar a criança se apresentar, né? Eu acho que o que você falou sobre a gente intervir ou não numa violência contra uma criança, né, seja verbal, seja física, enfim. A gente faz isso com um adulto. Ninguém levanta a voz no meio da rua do nada para um adulto. Ninguém levanta a voz. Por que a gente normaliza isso com as crianças, né? A gente precisa observar. Isso não é uma questão de autoridade. Nós não estamos ensinando a essa criança quem é que manda quando a gente faz isso. A gente precisa observar o modo como a gente tem conduzido. Outra coisa muito interessante quando você fala da mochilinha, eu costumo dizer aos meus clientes que, depois de adultos, ninguém pode bater na porta de ninguém e dizer: ei, você me traumatizou, vamos me ajudar a curar o trauma? A gente não bate na porta de ninguém. Ninguém estará disponível, mesmo que tenha consciência ou não de que nos causou esse trauma. Ninguém vai fazer com que a gente passe por esse processo de ressignificação, de superação. O ser humano, a nossa mente, ela foi feita para ter traumas. E quando eu digo isso, é porque exatamente as frustrações e as fases negativas, elas também são previstas. Inclusive, por isso, a nossa mente é capaz de lidar com essas situações. Estranho seria se a gente não passasse por isso. O nosso cérebro se desenvolve a cada nova experiência, seja ela positiva ou negativa. Então, evitar sentir algumas coisas, evitar lidar com algumas situações, no máximo, vai fazer com que a gente crie lacunas, que lá na frente, quando a gente começar a desenvolver outros sintomas, outros sinais, a gente se pergunta: mas onde foi? O que perdeu, aconteceu? Né, Mari? Onde eu me perdi? Exato. E aí a gente vai tentar reparar isso. Mas muitas vezes, hoje em dia, tentar reparar na compensação dessa vida desenfreada. Exato. E nesse sentido, como é que você observa a importância dessa virtude da paciência, né? Desse saber entender os ciclos da vida, né? E também, obviamente, de ter coerência com aquilo que se sabe sobre si mesmo nesse processo. Olha, Mari, eu acho que essa questão da paciência e da coerência é como você colocou. Acho que você fez uma correlação importante. Né? Vou dizer a você, hoje, na minha idade, né, é diferente, as minhas necessidades são diferentes de uma pessoa que está acabando de se formar. Sim. Né, de uma pessoa que está iniciando no mercado de trabalho. Então, assim, mas é importante também que, independente desse ciclo de vida, a gente possa entender qual é o nosso propósito. Não é? E aí eu digo muito de experiência, né? Já tive uma vida muito louca, de trabalhar demais, Sim. Não é? De ter que trabalhar e vinha muito assim, tenho que trabalhar porque eu sou a provedora, né? E usando sempre esse jargão como se... E o que passou não tem como voltar mais. Não existe túnel do tempo. Sim. Então, assim, e aí você começa a entender o que é que faz sentido para você. Né? Então, quando você fala dessa questão, eu acho que a gente tem que pensar qual é o meu propósito. Né? E o meu propósito de acordo com o meu ciclo de vida. Né? Então, assim, hoje a gente tem movimentos de minimalismo, a gente tem movimentos de uma vida mais leve, mais simples. Tem muita gente, independente da idade, já pensando nisso. Sim. Porque não quer ter uma vida, né, onde não se consiga aproveitar, só trabalho. Né? Então, assim, a gente precisa entender, né, o que é que eu quero. Né? E aí eu trago agora a Cortella. A Cortella tem um livro que ele coloca assim: qual a marca que você gostaria de deixar para o mundo? Algo Sim. desse sentido. Qual a sua marca? Né? E aí eu pergunto, né? Eu me pergunto ao longo da minha caminhada, qual a marca que eu, Camille, quero deixar para o mundo? Né? Eu não preciso ser um prêmio Nobel, tá? Mas, assim, são as pequenas contribuições que eu posso deixar para a minha sociedade. É o senso da coletividade. Sim. Eu acho que a gente perdeu muito isso, Mari. Sim, e aí a gente vive hoje numa individualidade muito grande. E uma competição muito grande. A competição, ela individualiza as trajetórias e as caminhadas. E, ao mesmo tempo em que isso pode gerar uma sensação de liberdade, porque, de repente, eu não tenho mais normas nem regras para seguir, não tenho mais modelos para seguir, isso pode me dar uma sensação de isolamento e desamparo. E a sensação e o sentimento de desamparo, ele influencia
tanto a conduta desse sujeito diante dele mesmo, a maneira como ele mesmo se trata, a maneira como ele mesmo se enxerga. O sentimento de desamparo, ele é muito perigoso para o desenvolvimento do ser humano. Então, até onde essa ideia de competitividade, da gente ser cada dia melhor, mas com esse ideal de produtividade frenético, onde é que isso vai chegar? Onde é que a gente pretende chegar? Hoje eu estava atendendo, e você falou na palavra propósito, e eu até conversei com uma cliente minha sobre isso hoje, porque a gente falava exatamente sobre a necessidade da gente manter-se coerente nesses processos, mesmo que a gente esteja em dúvida, mesmo que a gente esteja confuso. Mas quando a gente fala sobre coerência, a gente fala sobre ser honesto com aquela fase que nós estamos vivendo. Não é coerência de ser certo ou errado. Exato. É a coerência daquilo que você sente, é você ser honesto e aceitar e validar aquilo, e ser coerente com aquilo que você está sentindo e vivendo. É essa coerência, e não do certo e do errado. E quando a gente falava, hoje a gente tocou nesse assunto de propósito, enquanto ela falava, e eu disse assim, olha, deixa eu lhe confessar, né? Eu nunca tive uma ideia muito concreta de onde eu pretendia chegar. E nunca tive mesmo, assim. E hoje, quando eu faço as minhas orações, eu digo, Deus, o Senhor me levou a lugares que eu não tinha nem a ousadia de sonhar e pensar estar, né? Tenho muita gratidão pela vida que eu tenho, sou muito feliz fazendo o que eu faço. E eu disse, eu não tinha esse lugar estático, esse ideal de posição, do tipo, eu quero chegar ali, eu vou mirar ali e eu vou medir todos os meus esforços para chegar ali. O meu aqui e agora, ele sempre estava no meu radar, e a minha preocupação era, eu tô, de fato, aproveitando aquilo que a vida me oferta hoje? Eu tô, de fato, construindo, agindo com aquilo que eu tenho hoje? Eu tô sendo o melhor que eu posso e o que eu sei ser? Essa deve ser a nossa preocupação principal nesse aqui agora. Ou seja, quem tem esse lugar ideal, não tem problema, minha gente. Eu só tô dizendo que eu não tinha e que eu não precisei exatamente dessa ideia fixa para construir a minha vida, né? Exato. E ela disse assim, ela respirou e ela disse assim, meu Deus, Mari, é tão bom escutar isso, porque eu também não tenho. E naquele momento, eu percebi uma pessoa que estava possivelmente se sentindo perdida, confusa, por não ter esse tal propósito tão definido. Gente, quando a gente fala de propósito, de novo, não é de um lugar específico. É a gente sentir, perceber, conhecer aquilo que faz sentido para a nossa existência. Não precisa ser uma coisa descrita. Não é isso. Nós não estamos falando da previsibilidade quantitativa, mas da qualidade das nossas interações, dos nossos projetos, da maneira como a gente busca e vive, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você se percebe na sua vida, sendo fiel. A Camille foi minha professora na universidade, e cada vez que ela chegava na sala, era muito interessante, porque ela chegava com o vestidinho midi dela, toda arrumada, toda trabalhada na imagem maravilhosa. E pra gente, sempre foi o ideal. Pra gente, eu digo, pra mim e pro meu grupo de amigas, que vocês sabem quem são, sempre foi o ideal de mulher dentro da psicologia, porque reconhecidíssima na psicologia, aqui no estado, e chegava sempre impecável, e toque, muito elétrica, enérgica, né? Assim, sempre desse jeito aqui que vocês estão vendo. E era esse ideal. E eu fico pensando, né, assim, você nunca se propôs como ideal. A gente enxergava como ideal. E a Camille sempre muito honesta e propositiva e interativa, enfim, ou seja, saía desse lugar de ideal daquele professor, daquela professora, né? Mas como é que você percebe que você foi se aproximando da versão que mais faz sentido para você hoje? Porque eu acho que isso é uma construção, exatamente essas migrações que você foi fazendo ao longo da sua carreira e da sua vida mesmo, acho que fizeram com que você fosse entendendo qual versão você se sentia mais confortável. Como é essa sensação de estar nessa... Pois é, Mari, eu ainda não sei que versão é essa. Porque eu acho que a gente vem num processo de construção e reconstrução, né? Inclusive em relação à rota, né? Que muita gente só olha e enxerga a rota do trabalho, né? Só que a rota do trabalho, ela é o segundo plano de uma rota pessoal, né? Então, assim, ao longo da minha formação. Eu, na época da faculdade, ia ir bem rapidinho, viu, Mari? Claro. Né? Eu tinha isso muito, muito certo. Eu ia ser uma alta executiva de uma multinacional. Isso era uma coisa, assim, pragmática. Não tem para onde, como você falou, né? E aí, muito jovem, cheia de energia. E cheguei lá, fui uma alta executiva de uma multinacional, fui para fora, estava para ser expatriada do país, enfim. Não é? E aí eu peguei o meu primeiro dilema, né?
Eu estava com um filho de 2 anos, morando fora do estado, estava para ser expatriada, né? O marido, na época, disse que não ia. E eu disse, como é que eu vou criar um menino sozinha? Às vezes ia para ia para São Paulo. Tem que passar um final de semana resolvendo. Passava 15, 20 dias. Então, assim, eu comecei a parar e poxa vida, isso está fazendo sentido para mim? Acho que essa é a grande pergunta. Né? E aí foi quando eu retornei para Alagoas. E aí vocês sabem, eu sou servidora pública com muito orgulho. Me orgulho bastante de ser servidora pública. E certas coisas começaram a fazer sentido. E aí, mais uma mudança, né? Eu saio de uma área empresarial, uma área organizacional, de tomada de decisões, de resolução de problemas, e eu me deparo com a violência. Então, quando eu fiz essa aproximação com a violência infantil, isso desabrochou em mim muita coisa que eu até então não conseguia enxergar. Né? E aí, mais uma vez, veio aquela pergunta. Peraí, isso faz sentido para mim? Quer dizer, trabalhar com as organizações deixou de fazer sentido. Sim. Né? Essa outra perspectiva da violência contra as crianças, ela ganhou um novo sentido na minha vida. E me fez, né? Veja, na verdade, ela resgatou muita coisa que tinha da Camille, que foi se perdendo ao longo da trajetória. Né? E quando chegou agora, no ano de 2022, eu disse, eu vou abrir mão da docência e vou abrir mão da gestão. Eu não quero isso para a minha vida, porque isso não está mais fazendo sentido. Então, eu acho que o propósito tem muito a ver com você estar bem diante do que faz sentido para você. Exato. É a coerência com os meus valores, a coerência com o que eu quero para a minha vida. Né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também vai tendo a condição, né, de pensar melhor sobre isso. Sem dúvida. A liberdade, eu até diria, não é, Camille? Essa liberdade é maravilhosa. E é uma conquista, né? Exatamente porque eu acho que exige também... eu acho que quando a gente decide mudar o estilo de vida, isso envolve grandes transformações, né? Sim. E é muito importante a gente perceber quais são as pressões que a gente exerce sobre a gente em função, muitas vezes, desses ideais, desses objetivos ideais que a gente se coloca, muito influenciados exatamente pelo que a sociedade nos propõe e por aquilo que parece ser, ou seja, por aquilo que parece ser atrativo, né? Nossa, parece ser muito atrativo ser executiva de uma multinacional, ser uma mulher que represente esse poder. E aí, esse lugar de poder também, se a gente fosse objetivar essa nossa... esse nosso desejo por ocupar esses lugares, né? Quais outros lugares também a gente talvez esteja querendo ocupar quando a gente pretende ocupar um lugar de poder? Exatamente, né? Às vezes é o caminho que a gente busca para ser validado. Sim. É o caminho que a gente busca para apresentar credibilidade, mas muitas vezes através de papéis que, como você disse, que às vezes deixam de fazer sentido mesmo e que a gente deixa de querer estar ali, de ser algo saudável, né? Sim. Eu costumo dizer que aquilo que não me nutre me esvazia. Perfeito. Então, a partir do momento que um ambiente, que uma relação, que um projeto deixa de lhe nutrir, deixa de fazer com que você sinta aquele tesão mesmo de desempenhar aquilo, gente, já foi, assim, a gente só tem que reconhecer. Agora, claro, quando a gente diz já foi, a gente sabe que não é tarefa fácil, porque, de novo, a ideia da gente estabelecer o nosso limite, ainda hoje, é visto como uma ideia de eu não dei conta, eu não aguentei, talvez eles não entendam que foi escolha minha, o que é que vão pensar é que a empresa mudou para fora, ou que é porque eu desisti, porque no primeiro desafio, por exemplo, eu desisto e porque eu não ia ter rede de apoio, mas... Se era seu objetivo, você tinha que ter ido sem rede de apoio. Ou seja, a gente está sempre sendo questionadas, né, sobre aquilo que a gente decide sobre a nossa vida. E se a gente para em cada questionamento desse, de fato a nossa vida não flui. Então, eu queria que você desse uma mensagem para todo mundo que está nos escutando. Assim, o que é que você considera que a gente deve perseverar na nossa vida? Quais são os valores que você considera que a gente deve preservar na nossa vida? E que preservando isso, a gente pode ter garantia, entre muitas aspas, porque nada é garantido na vida, mas que a gente pode ter a sensação de que estaremos sempre conscientes, ou seja, a partir do momento que eu mantiver tais sentimentos ou tais valores preservados, eu sei que eu vou estar consciente. Mari, eu acho que não existe essa busca pela felicidade,
Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem pequenos momentos de bem-estar. E como você bem colocou na sua fala, aqui nesse nosso bate-papo, a frustração ela faz parte, o erro faz parte, o repensar faz parte. E o que me torna presente nesse aqui, nesse agora, é a minha tomada de consciência sobre o meu modo de funcionamento, que não é tarefa fácil. A gente sabe, né? Eu costumo dizer, terapia faz sorrir e faz chorar. Porque a gente não vai se deparar dentro na mochilinha da gente com tudo que a gente quer. Exato. Né? Vai ter feridas lá, vai ter questões que a gente vai ter que tocar. E são necessárias para a gente florescer. Né? Então, assim, o florescimento ele é muito particular, ele é muito individual. Não é? Mas esse florescimento ele só acontece no momento em que eu paro para eu poder entender o que eu sinto e como eu tranquilizo esse meu pensamento para poder ver o que é que eu posso colaborar para essa sociedade ser melhor do que ela já é. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a partir do momento que a gente decide se conhecer, a partir do momento que a gente decide tomar as rédeas da nossa própria vida, costuma ser desconfortável. Eu também digo sempre isso. Vão ter dias que você vai me amar e que você vai sair daqui super entusiasmado ou entusiasmada. Vão ter dias que você não vai querer aparecer. Porque é isso, nem sempre a gente vai gostar daquilo que a gente encontra. Mas essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Se eu não quero me defrontar com a minha realidade, de que modo eu vou estar preparado para a vida? De que modo eu vou estar, de fato, disposto a viver a vida que eu desejo? Se eu não me apresento para a vida que se apresenta para mim, se eu não dou conta dessa vida que se apresenta para mim, eu também certamente não estarei preparado para encontrar essa tal vida desejada. Então, é muito importante a gente entender que passar por um processo de autoconhecimento e de autocuidado não precisa ser um processo solitário. Apesar de que, sim, as suas questões são só suas e, no fundo, é você quem vai ter que se responsabilizar por elas. Mas a terapia é um espaço completamente seguro e que proporciona ao sujeito olhar para essas questões com suporte, que é algo que muitos adultos se deparam com a ausência desse suporte e desse acolhimento. Então, quando a gente observa hoje adultos machucados, adultos perdidos, confusos, inclusive com confusões naquilo que desempenham nas suas famílias, ou então com confusões a nível profissional, enfim, em vários âmbitos, porque um sujeito confuso de si, um sujeito que não conhece a si mesmo, certamente será um sujeito que não vai conseguir, né, orientar suas outras facetas de maneira eficaz. Então, não deixem para depois, né? Procurem terapia, pais, estejam atentos às necessidades dos seus filhos, né? Observem os seus filhos, estejam dispostos a seguirem esse caminho, porque sem dúvida nenhuma vocês estarão evitando uma questão lá na frente que vai ser responsabilidade de todos, mas que mais uma vez vocês vão deixar essas crianças, no fundo, já adultos, desassistidos, né, desprotegidos. Então, a gente precisa olhar para as nossas questões com responsabilidade, mas também com auto-amor, com compaixão, para que a gente se trate muito bem. A gente não deve aceitar nem relações que nos tratem mal, mas também a gente deve ser o primeiro a fazer essa decisão por a gente, né? Exatamente, Mari. Mili, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. A Camila é essa pessoa maravilhosa, uma profissional que eu, de fato, sempre indiquei, mas desde que ela se debandeou para da infanto juvenil, é uma profissional que realmente, como tudo e qualquer área que ela esteve, dá tudo de si. E é muito interessante porque eu acho que esse também é outra coisa que a gente deve frisar. Nós, profissionais de psicologia, somos, antes de tudo, seres humanos. Sim. E a gente se envolve com vocês que estão conosco, que são acompanhados por a gente. Sejam famílias, sejam adultos, sejam crianças, a gente se envolve, a gente se desgasta, a gente fica exausto, a gente se preocupa, a gente vai dormir pensando. Isso faz parte do nosso trabalho e por isso que a nossa terapia é tão importante também. Mas é muito importante vocês entenderem que vocês de fato não estão sozinhos. Sim. E não é só naqueles 60, 50 minutos de sessão de terapia, não. A gente realmente está com vocês. Então, não demorem a buscar os nossos serviços ou os serviços dos profissionais que vocês realmente tenham acesso. E quem não puder, porque a gente sabe sim que a terapia ainda é algo muito elitizado, que de fato faça uso desses canais alternativos de informação, né? Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu, obrigada por estar nos acompanhando. Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista, estão imperdíveis. Um beijo e até a próxima.